Se você tem mais de 60 anos, precisa saber que existe um conjunto de hábitos aparentemente inofensivos que você pode estar praticando diariamente e que estão silenciosamente destruindo seu coração neste exato momento. E o mais alarmante é que a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que está caminhando para um desastre cardiovascular. Como cardiologista há mais de 15 anos, durante toda a minha carreira, já atendi milhares de pacientes que chegaram ao meu consultório achando que estavam perfeitamente bem de saúde. Muitos saíram de lá com diagnósticos que mudaram suas vidas para sempre. Hipertensão descontrolada, artérias severamente obstruídas, arritmias perigosas e alguns até mesmo a poucos dias de um infarto fulminante. O que mais me impressiona é que a grande maioria desses pacientes não praticava apenas os hábitos óbvios que todos conhecem, como comer fast food ou ser sedentário. Eles tinham rotinas que pareciam normais, até saudáveis em alguns casos, mas que escondiam armadilhas mortais para o coração envelhecido. Depois dos 60 anos, nosso sistema cardiovascular passa por mudanças profundas. As artérias naturalmente ficam menos elásticas, o músculo cardíaco pode perder um pouco de sua força, e nosso corpo se torna muito mais sensível a fatores que antes tolerávamos bem. É como se cada década de vida fosse uma camada a mais de vulnerabilidade que precisamos levar em conta. Hoje, vou revelar os 10 hábitos mais perigosos que observo em meus pacientes, começando pelo 10º e chegando ao primeiro, que é o mais comum e devastador. Cada um desses hábitos aumenta exponencialmente seu risco de infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou morte súbita cardíaca. Mas tenho uma excelente notícia para você. Todos esses hábitos são completamente reversíveis. Não importa há quanto tempo você os pratica, nunca é tarde para mudar e proteger seu coração. Vou mostrar não apenas o que parar de fazer, mas também estratégias práticas e eficazes para substituir cada hábito perigoso por alternativas que vão fortalecer e rejuvenescer seu sistema cardiovascular. Vamos começar com algo que pode parecer óbvio, mas que é muito mais complexo do que a maioria imagina. Se você tem mais de 60 anos e passa a maior parte do dia sentado ou deitado, está literalmente convidando uma catástrofe cardiovascular para a sua vida. O maior erro que vejo como cardiologista é pessoas idosas passando horas a fio na mesma posição, assistindo televisão, lendo, navegando no celular ou simplesmente descansando na cama. Muitos de meus pacientes me dizem: doutora, já estou velho demais para exercícios, meu corpo não aguenta mais, mas eu não estou pedindo para você se tornar um atleta ou frequentar uma academia. Estou implorando para que você simplesmente movimente seu corpo de forma consistente. Apenas 30 minutos de movimento moderado por dia, pode ser uma caminhada tranquila, exercícios leves em casa ou até mesmo tarefas domésticas, podem reduzir seu risco de problemas cardíacos em até 60%. Quando você fica imóvel por longos períodos, acontece uma cascata de eventos prejudiciais no seu sistema cardiovascular. O fluxo sanguíneo diminui drasticamente, especialmente nas extremidades. Isso faz com que o sangue se torne mais espesso e propenso à formação de coágulos. Simultaneamente, gorduras e outras substâncias começam a se acumular nas paredes das artérias com muito mais facilidade, iniciando ou acelerando o processo de aterosclerose. Seu coração, que é um músculo, também começará a enfraquecer quando não é desafiado regularmente. Como qualquer músculo que não é usado, ele perde força e eficiência. A pressão arterial tende a subir porque o coração precisa trabalhar mais para bombear sangue através de um sistema que não está funcionando adequadamente. Mas os benefícios do movimento regular vão muito além da saúde cardiovascular direta.
A atividade física regular mantém seus vasos sanguíneos flexíveis e abertos, melhora significativamente o fornecimento de oxigênio para todos os órgãos, incluindo o cérebro, e reduz dramaticamente os níveis de hormônios do estresse, que são extremamente prejudiciais ao coração. O movimento também ajuda a controlar três dos maiores inimigos do coração: o excesso de peso, os níveis elevados de açúcar no sangue e o colesterol alto. É como se fosse um remédio natural que trata múltiplas condições simultaneamente, sem efeitos colaterais negativos. A melhor parte é que você não precisa de equipamentos caros ou de uma academia. Uma caminhada de 15 minutos pela manhã e outros 15 minutos à noite já são suficientes para começar a proteger e fortalecer seu coração. O importante é a consistência, não a intensidade. Por favor, não espere sentir dores no peito, falta de ar ou outros sintomas para começar a se mover. A prevenção cardiovascular começa muito antes dos sintomas aparecerem. Seu coração está trabalhando para você há décadas sem parar. É hora de retribuir esse favor. O segundo hábito que está silenciosamente destruindo corações após os 60 anos pode surpreender você: o consumo excessivo de sal. A maioria das pessoas não percebe o quão perigoso o sal pode ser, especialmente porque estamos falando não apenas do sal que você adiciona à comida, mas do sal escondido em praticamente todos os alimentos processados que consumimos. Sopas enlatadas, pães, molhos prontos, conservas, embutidos, salgadinhos e refeições congeladas são verdadeiras bombas de sódio. Um simples prato de lasanha congelada pode conter mais sódio do que você deveria consumir em 2 dias inteiros. E o problema é que nosso paladar se acostuma com essa quantidade excessiva, fazendo com que comidas com menos sal pareçam sem sabor. O sódio em excesso força seu corpo a reter mais água do que o normal. Essa água extra aumenta o volume total de sangue circulando pelo seu sistema cardiovascular, colocando uma pressão adicional e constante nas paredes das suas artérias. Com o tempo, essa pressão extra danifica permanentemente o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e propensos ao acúmulo de placas de gordura. Isso leva à hipertensão arterial, que é chamada de assassina silenciosa, porque raramente causa sintomas óbvios até que danos significativos já tenham ocorrido. A pressão alta silenciosamente machuca seu coração, forçando-o a trabalhar muito mais para bombear sangue. Também danifica seus rins, que são responsáveis por filtrar o sangue, e pode causar danos cerebrais que levam a derrames. Como cardiologista, já vi inúmeros pacientes chegarem com insuficiência cardíaca avançada, e quando investigamos a causa, descobrimos que o único pecado deles foi consumir salgadinhos, sopas enlatadas e refeições processadas diariamente por anos. Após os 60 anos, nossos rins se tornam menos eficientes em eliminar o excesso de sódio, e nossos vasos sanguíneos perdem naturalmente parte de sua elasticidade. Isso significa que a mesma quantidade de sal que você tolerava aos 40 anos pode ser letal aos 70. A recomendação para pessoas com mais de 60 anos é limitar o consumo de sódio a no máximo 1.500 miligramas por dia. Isso é menos de uma colher de chá de sal. Pode parecer pouco, mas lembre-se de que você já está consumindo sódio escondido em quase tudo que come. A boa notícia é que suas papilas gustativas são surpreendentemente adaptáveis. Após apenas 2 semanas consumindo menos sal, você começará a perceber e apreciar outros sabores na comida. Ervas frescas, especiarias, limão, alho e cebola podem dar muito mais sabor aos alimentos do que o sal e ainda trazem benefícios adicionais à saúde. Sempre verifique os rótulos dos alimentos e procure versões com baixo teor de sódio. Cozinhe mais em casa, onde você tem controle total sobre o que adiciona à comida.
Pequenas mudanças, como trocar castanhas salgadas por versões sem sal, podem fazer uma diferença enorme para a saúde do seu coração a longo prazo. O terceiro hábito pode estar acontecendo na sua mesa de café da manhã todas as manhãs. Consumir um café da manhã carregado de gorduras ruins e açúcares. O café da manhã deveria ser o combustível limpo e nutritivo para começar seu dia, mas para muitos se tornou uma bomba relógio cardiovascular. Bacon crocante, linguiças defumadas, torradas ensopadas de manteiga, cereais açucarados, ovos fritos em óleo, panquecas com xarope e café carregado de creme e açúcar podem ter um sabor irresistível, mas estão causando danos imediatos e cumulativos ao seu sistema cardiovascular. Essas refeições são extremamente ricas em gorduras saturadas, gorduras trans e açúcares refinados. Quando consumidas, elas causam um pico dramático nos níveis de colesterol no sangue, disparam a pressão arterial e provocam inflamação generalizada nos vasos sanguíneos. É como se você estivesse literalmente irritando e machucando suas artérias desde o momento em que acorda. Como cardiologista, observei um padrão alarmante e consistente. A maioria dos infartos acontece durante as primeiras horas da manhã, frequentemente algumas horas depois que as pessoas consomem esse tipo de café da manhã pesado e gorduroso. Isso não é coincidência. Durante a noite, nosso sangue naturalmente fica um pouco mais espesso devido à desidratação e aos processos naturais do sono. Quando você adiciona uma refeição extremamente rica em gorduras ruins logo pela manhã, está tornando esse sangue ainda mais espesso e difícil de ser bombeado pelo coração. Se você tem mais de 60 anos, seu sistema cardiovascular já não tem a mesma capacidade de lidar com esse estresse diário que tinha quando era mais jovem. Cada café da manhã gorduroso é como um pequeno teste de esforço para seu coração. E, eventualmente, ele pode falhar nesse teste. Além disso, refeições ricas em gorduras saturadas e açúcares causam resistência à insulina, que está diretamente ligada ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma das principais causas de doenças cardíacas em idosos. Em vez disso, escolha opções que nutrem e protegem seu coração. Aveia com frutas vermelhas frescas fornece fibras que reduzem o colesterol e antioxidantes que protegem as artérias. Ovos cozidos ou pochê são ricos em proteínas de alta qualidade, sem as gorduras ruins da fritura. Torrada integral com abacate oferece gorduras saudáveis que, na verdade, beneficiam seu coração. Um smoothie simples feito com frutas, vegetais verdes e um pouco de proteína em pó pode fornecer energia duradoura sem sobrecarregar seu sistema cardiovascular. Essas escolhas não apenas reduzem o colesterol e melhoram a digestão, mas também fornecem energia estável ao longo do dia, sem os picos e quedas que acompanham refeições ricas em açúcar. Lembre-se, o que você come nas primeiras horas do dia determina como seu coração vai se comportar durante todo o dia. Faça escolhas que o protegem desde o momento em que você acorda. O quarto hábito é algo que muitas pessoas consideram inofensivo ou até mesmo benéfico: consumir álcool regularmente. Você provavelmente já ouviu que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração, mas para pessoas com mais de 60 anos, esse conselho pode ser extremamente perigoso e até fatal. O álcool afeta o corpo de maneira completamente diferente após os 60 anos. Seu fígado processa o álcool muito mais lentamente, significando que ele permanece no seu sistema por muito mais tempo. Sua pressão arterial responde de forma mais dramática ao álcool, e seu risco de desenvolver arritmias cardíacas perigosas aumenta significativamente. Durante meus anos de prática, já tratei dezenas de pacientes que desenvolveram insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e até mesmo sofreram derrames diretamente relacionados ao consumo regular de álcool.
muitos deles consumindo apenas 2 doses por dia, quantidade que muitos consideram moderada. O álcool causa danos diretos ao músculo cardíaco, uma condição chamada cardiomiopatia alcoólica. Ele também aumenta significativamente a quantidade de gordura que se acumula ao redor do coração e promove inflamação crônica em todo o sistema cardiovascular. Além disso, interfere perigosamente com medicamentos comuns para a pressão arterial, diabetes e colesterol. Medicamentos que muitas pessoas com mais de 60 anos precisam tomar. Muitos dos meus pacientes me dizem que bebem para relaxar ou dormir melhor, mas o álcool, na verdade, atrapalha severamente a qualidade do sono e causa aumentos na pressão arterial durante a noite, exatamente quando seu coração deveria estar descansando e se recuperando. Mesmo pequenas quantidades de álcool se acumulam no sistema ao longo do tempo, causando danos progressivos que podem não ser evidentes até que seja tarde demais. Se você já tem qualquer tipo de doença cardíaca diagnosticada, o álcool é ainda mais perigoso, podendo acelerar significativamente a progressão da doença. Minha recomendação como cardiologista é parar completamente com o consumo de álcool após os 60 anos. Mas se você absolutamente sente que deve beber ocasionalmente, limite-se a não mais que 1 dose pequena por semana, não por dia, e nunca consuma álcool todos os dias. Quando você para de beber, os benefícios começam imediatamente. Seu coração bate de forma mais regular e eficiente, seu sono melhora dramaticamente, sua pressão arterial se estabiliza e sua saúde geral melhora em todos os aspectos. O álcool pode temporariamente amortecer o estresse, mas ao longo do tempo ele enfraquece e danifica permanentemente seu coração. O quinto hábito é algo que a maioria das pessoas faz, sem perceber o quão destrutivo pode ser. Guardar e reprimir emoções negativas como estresse, raiva, tristeza ou ansiedade. Segurar essas emoções pode parecer sinal de força ou maturidade, mas está causando danos profundos e permanentes ao seu coração. A tensão emocional constante eleva cronicamente os níveis de cortisol e adrenalina no seu corpo. Esses hormônios do estresse fazem seu coração bater mais rapidamente e com mais força, contraem os vasos sanguíneos e disparam a pressão arterial. Quando isso acontece repetidamente ao longo de meses e anos, leva a infartos, derrames e até morte súbita cardíaca. Durante minha carreira, já tratei pacientes com dietas exemplares, que se exercitavam regularmente e não tinham nenhum fator de risco óbvio, mas ainda assim desenvolveram doenças cardíacas graves. Quando investigamos mais profundamente, descobrimos que todos viviam com pressão emocional constante, problemas familiares não resolvidos, preocupações financeiras crônicas, solidão profunda, ou traumas não processados. Pessoas com mais de 60 anos frequentemente me dizem: doutora, já vivi com estresse a vida toda, não é agora que vai me fazer mal, ou não quero incomodar ninguém com meus problemas. Mas a verdade é que após os 60 anos, seu coração não tem mais a mesma capacidade de lidar com essa tempestade emocional silenciosa que talvez tivesse quando você era mais jovem. O estresse crônico não apenas danifica diretamente o coração, mas também leva a outros comportamentos prejudiciais, como comer em excesso, fumar, beber álcool ou isolar-se socialmente, criando um ciclo vicioso de danos à saúde cardiovascular. A repressão emocional também afeta seu sistema imunológico, tornando-o mais suscetível a inflamações e infecções que podem afetar o coração. Estudos mostram que pessoas que não expressam adequadamente suas emoções têm taxas significativamente mais altas de doenças cardíacas e morte prematura. Mas existe esperança e soluções práticas. Conversar regularmente com alguém de confiança, seja um amigo, familiar, conselheiro ou terapeuta, pode reduzir dramaticamente os hormônios do estresse e proteger seu coração.
Participar de grupos de apoio para idosos oferece não apenas suporte emocional, mas também conexão social, que é fundamental para a saúde cardiovascular. Práticas simples como meditação por apenas 10 minutos por dia, exercícios de respiração profunda ou até mesmo escrever em um diário podem ter efeitos profundos na redução do estresse e na proteção do coração. Essas atividades ativam o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento e recuperação. Nunca subestime o quanto a dor emocional não resolvida pode ser fisicamente perigosa. Seu coração não é apenas uma bomba mecânica. Ele responde profundamente ao que sua mente e suas emoções experimentam. A paz emocional é literalmente um remédio poderoso para seu coração. O sexto hábito pode estar acontecendo todas as noites sem que você perceba o perigo. Ignorar roncos ou apneia do sono. Roncar pode parecer inofensivo, até mesmo engraçado, mas pode ser literalmente o som do seu coração lutando para sobreviver durante a noite. A apneia do sono é uma condição onde a respiração para repetidamente durante o sono, às vezes centenas de vezes por noite. Esta condição afeta milhões de pessoas com mais de 60 anos, mas a maioria não sabe que a tem. Elas simplesmente se sentem constantemente cansadas durante o dia. Acordam com dores de cabeça frequentes, têm problemas de memória ou concentração, mas raramente conectam esses sintomas ao que está acontecendo durante o sono. Durante cada episódio de apneia, o nível de oxigênio no sangue cai drasticamente. Isso força o coração a trabalhar muito mais para tentar compensar a falta de oxigênio. Simultaneamente, o cérebro entra em estado de alarme, liberando hormônios do estresse que disparam a pressão arterial e a frequência cardíaca. Como cardiologista, sempre pergunto detalhadamente sobre padrões de sono e ronco aos meus pacientes, porque sei que a apneia do sono não tratada aumenta dramaticamente o risco de hipertensão arterial, arritmias cardíacas perigosas, derrames e morte cardíaca súbita durante o sono. O que torna isso especialmente perigoso é que acontece quando você deveria estar descansando e se recuperando. Durante o sono normal, sua pressão arterial e frequência cardíaca diminuem naturalmente, dando ao coração uma pausa muito necessária. Mas com a apneia do sono, seu coração, na verdade, trabalha mais durante a noite do que durante o dia. Se seu parceiro menciona que você ronca alto, faz ruídos estranhos, para de respirar por períodos durante o sono, ou se você acorda frequentemente durante a noite sem motivo aparente, é essencial fazer uma avaliação do sono. Um simples estudo do sono pode confirmar o diagnóstico e salvar sua vida. Os tratamentos para a apneia do sono são altamente eficazes e podem proteger imediatamente seu coração. Aparelhos de pressão positiva contínua nas vias aéreas, dispositivos orais ou até mesmo mudanças na posição de dormir podem resolver completamente o problema em muitos casos. O sono de qualidade é quando seu corpo, especialmente seu coração, se repara e se regenera. Sem ele, seu coração sofre danos silenciosos e progressivos todas as noites. Não ignore os sinais. Ronco não é apenas um incômodo, é frequentemente um aviso urgente de que seu coração precisa desesperadamente de oxigênio adequado durante toda a noite. O sétimo hábito é algo que virtualmente todos sabem que é prejudicial, mas muitos ainda subestimam completamente: fumar ou ser exposto regularmente à fumaça passiva. Mesmo que você fume apenas um cigarro por dia, ou mesmo que nunca tenha fumado, mas viva com alguém que fuma, está causando danos irreversíveis ao seu sistema cardiovascular. Fumar não afeta apenas os pulmões. Ele ataca diretamente o revestimento interno das suas artérias, causando inflamação imediata e acelerando dramaticamente o acúmulo de placas de gordura. Isso leva rapidamente ao estreitamento e endurecimento das artérias, resultando em bloqueios que causam infartos e derrames. Se você tem mais de 60 anos,
Suas artérias já perderam naturalmente parte de sua elasticidade e capacidade de se autorreparar. Fumar acelera esse processo de envelhecimento arterial em décadas, tornando seus vasos sanguíneos quebradiços, estreitos e propensos a bloqueios súbitos. Durante minha carreira, tratei muitos pacientes que nunca fumaram um único cigarro em suas vidas, mas desenvolveram doenças cardíacas graves porque viveram por anos com cônjuges ou familiares que fumavam dentro de casa. A fumaça passiva contém os mesmos químicos tóxicos que a fumaça inalada diretamente e não existe nível seguro de exposição. Cada tragada introduz mais de 7.000 químicos diferentes no seu sistema, muitos dos quais são altamente tóxicos para o coração e vasos sanguíneos. Esses químicos danificam imediatamente o oxigênio no sangue, forçam o coração a trabalhar mais e promovem a formação de coágulos perigosos. A mentira dos cigarros light ou dos cigarros eletrônicos precisa ser desmascarada. Eles são igualmente prejudiciais ao coração. Cigarros eletrônicos contêm nicotina e outros químicos que causam os mesmos danos cardiovasculares, e os cigarros light simplesmente fazem as pessoas inalarem mais profundamente para obter a mesma quantidade de nicotina. Mas aqui está a notícia esperançosa. Mesmo que você tenha fumado por 40 ou 50 anos, parar agora ainda pode reverter significativamente alguns danos e reduzir drasticamente seu risco cardiovascular. Dentro de apenas 24 horas após parar de fumar, seu risco de infarto já começa a diminuir. Dentro de um ano, seu risco é reduzido pela metade. Seu coração merece oxigênio limpo e sangue limpo. Cada cigarro é literalmente um golpe direto no seu coração. Se você está lutando para parar, converse imediatamente com seu médico sobre medicamentos que podem ajudar. Participe de grupos de apoio ou use adesivos de nicotina sob supervisão médica. O passo mais poderoso que você pode dar pela saúde do seu coração hoje é dizer: eu parei de fumar completamente. Seu corpo começará o processo de cura no dia seguinte. O 8º hábito pode surpreender você por parecer tão inofensivo: usar dispositivos eletrônicos ou assistir televisão até tarde da noite. Esse hábito aparentemente inocente está silenciosamente aumentando seu risco de problemas cardíacos graves, de várias maneiras interconectadas. A luz azul emitida por celulares, tablets, computadores e televisões interrompe dramaticamente a produção natural de melatonina do seu corpo, o hormônio fundamental que regula seu ciclo de sono. Quando a produção de melatonina é suprimida, você não apenas tem dificuldade para adormecer, mas a qualidade do seu sono fica severamente comprometida. O sono ruim leva diretamente à pressão arterial noturna elevada, resistência à insulina e estresse cardiovascular crônico. Pessoas com mais de 60 anos que têm sono de má qualidade têm taxas significativamente mais altas de infartos, derrames e fibrilação atrial. Mas não é apenas a luz que causa problemas. A estimulação mental de notícias estressantes, redes sociais agitadas ou filmes emocionantes mantém seu cérebro em estado de alerta quando deveria estar se preparando para o descanso. Isso eleva os hormônios do estresse, aumenta a frequência cardíaca e mantém a pressão arterial alta exatamente quando deveria estar diminuindo. Muitas pessoas com mais de 60 anos me dizem que deixam a televisão ligada para fazer companhia ou rolam o celular na cama para relaxar. Mas esse hábito, na verdade, confunde completamente o ritmo circadiano natural do corpo, tornando impossível para o coração entrar no modo de recuperação noturna, que é absolutamente essencial. Durante o sono adequado, sua pressão arterial diminui naturalmente, sua frequência cardíaca desacelera e seu coração tem a oportunidade de se reparar dos estresses do dia. Quando você usa dispositivos eletrônicos tarde da noite, priva seu coração desse período crucial de recuperação. A solução é criar uma rotina noturna que promove a saúde cardiovascular.
desligue todas as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Em vez disso, leia um livro físico, escute música suave, pratique alongamentos gentis ou técnicas de respiração profunda. Considere fazer do seu quarto um santuário livre de tecnologia. Use um despertador tradicional em vez do celular. Invista em cortinas que bloqueiam completamente a luz. E mantenha a temperatura fresca para promover sono profundo. Lembre-se, a noite é quando seu coração se cura e se fortalece. Não prive seu coração desse tempo essencial de recuperação. Sono de melhor qualidade equivale diretamente a um coração mais saudável e uma vida mais longa. O 9º hábito está provavelmente na sua cozinha neste momento e pode estar na sua mesa várias vezes por semana. Consumir fast food, alimentos fritos ou salgadinhos processados regularmente. Esses alimentos podem ser convenientes e saborosos, mas são literalmente mortais para o coração de pessoas com mais de 60 anos. Fast foods, salgadinhos fritos, batatas fritas, frango empanado e outros alimentos similares são carregados com uma combinação letal de gorduras trans, gorduras saturadas e quantidades excessivas de sal. Exatamente os 3 componentes que mais danificam as artérias coronárias. Pessoas com mais de 60 anos frequentemente me dizem que comem um hambúrguer, uma coxinha ou batatas fritas apenas de vez em quando, pensando que é só uma refeição ocasional inofensiva. Mas cada vez que você consome esses alimentos, está causando danos imediatos e cumulativos ao seu sistema cardiovascular. Esses alimentos fazem o colesterol disparar rapidamente, causam inflamação imediata nos vasos sanguíneos e tornam o sangue mais espesso e propenso à formação de coágulos. Com o tempo, suas artérias ficam progressivamente mais entupidas, rígidas e estreitas, forçando o coração a trabalhar cada vez mais, até que eventualmente não consegue mais suprir adequadamente o corpo com sangue oxigenado. Como cardiologista, já vi infartos diretamente causados por anos de consumo aparentemente ocasional de fast food. As artérias desses pacientes estavam tão severamente bloqueadas que o fluxo sanguíneo para o coração estava quase completamente interrompido. Se você tem mais de 60 anos, seu metabolismo está naturalmente mais lento, o que significa que seu corpo processa gorduras e sal muito menos eficientemente do que quando era mais jovem. Além disso, seu coração pode já estar lidando com outros fatores de estresse relacionados ao envelhecimento, tornando-o muito mais sensível aos efeitos tóxicos desses alimentos. Fast foods e alimentos fritos têm 0 valor nutricional, mas causam danos máximos. Eles não fornecem nenhum dos nutrientes que seu coração precisa para funcionar adequadamente, mas sobrecarregam seu sistema com substâncias que ativamente prejudicam a função cardiovascular. Em vez disso, escolha sempre opções assadas, cozidas ou grelhadas. Faça lanches saudáveis com frutas frescas, castanhas sem sal ou sopas caseiras ricas em vegetais. Mesmo pequenas mudanças, como usar uma fritadeira a ar em vez de óleo quente, podem fazer uma diferença significativa. Lembre-se, o que você come literalmente se torna seu sangue. Se sua comida é oleosa e carregada de substâncias tóxicas, seu sangue também fica. E sangue tóxico significa artérias bloqueadas e coração sobrecarregado. Agora chegamos ao hábito mais perigoso e comum que vejo em pessoas com mais de 60 anos. E também o que mais me preocupa como cardiologista: ignorar a pressão arterial elevada ou não tomar medicamentos prescritos de forma consistente e correta. Este é o erro que mais mata pessoas após os 60 anos e é completamente evitável. Muitas pessoas se sentem fisicamente bem e decidem por conta própria parar de tomar medicamentos para pressão arterial, ou tomam de forma irregular, ou simplesmente ignoram os números quando estão elevados.
A pressão arterial elevada é chamada de assassina silenciosa, por uma razão muito real. Você não sentirá nenhum sintoma óbvio enquanto ela está silenciosamente destruindo seu coração, cérebro, rins e artérias. Quando os sintomas finalmente aparecem, dor no peito, falta de ar, confusão mental, danos irreversíveis já ocorreram. Pular medicamentos, mesmo por apenas alguns dias, pode causar picos perigosos na pressão arterial que levam imediatamente a infartos ou derrames. Durante minha carreira, perdi vários pacientes que simplesmente esqueceram de tomar seus medicamentos por alguns dias, ou que decidiram parar porque se sentiam bem. Seu medicamento para pressão arterial não é uma sugestão ou uma opção. É literalmente uma linha de vida. Se você está tendo efeitos colaterais, a solução nunca é parar por conta própria. A solução é conversar imediatamente com seu médico para ajustar a dose ou mudar para um medicamento diferente. A pressão arterial elevada força seu coração a trabalhar muito mais do que deveria para bombear sangue através de artérias que estão oferecendo resistência. Com o tempo, isso faz o músculo cardíaco engrossar anormalmente, uma condição chamada hipertrofia ventricular esquerda. O coração hipertrofiado é menos eficiente e mais propenso a falhas súbitas. Simultaneamente, a pressão alta danifica progressivamente o revestimento interno das artérias, criando pequenas lesões, onde gorduras e outras substâncias se acumulam, formando placas que eventualmente bloqueiam completamente o fluxo sanguíneo. Isso leva diretamente a infartos e derrames. A pressão alta também sobrecarrega os rins, que são responsáveis por filtrar o sangue e regular a pressão arterial. Quando os rins são danificados pela pressão alta, eles na verdade começam a produzir substâncias que aumentam ainda mais a pressão arterial, criando um ciclo vicioso mortal. Monitorar sua pressão arterial em casa é fundamental. Invista em um monitor de pressão arterial digital de qualidade e meça sua pressão no mesmo horário todos os dias. Mantenha um diário detalhado dos números e mostre para seu médico regularmente. Tome seus medicamentos exatamente no mesmo horário todos os dias. Use lembretes no celular, organizadores de comprimidos semanais ou peça para um familiar ajudar a lembrar. A consistência é absolutamente crucial. Não existe folga quando se trata de controlar a pressão arterial. Entenda que controlar a pressão arterial é um compromisso para o resto da vida, não algo temporário. Mesmo que você se sinta perfeitamente bem, sua pressão pode estar silenciosamente causando danos irreversíveis. A prevenção é infinitamente mais fácil e eficaz do que tentar reverter danos já causados. Se você não pode pagar pelos medicamentos, converse com seu médico sobre opções genéricas mais baratas ou programas de assistência. Muitas farmácias oferecem medicamentos para pressão arterial a preços muito baixos. Sua vida literalmente depende de manter a pressão arterial controlada. A pressão arterial ideal para pessoas com mais de 60 anos é geralmente abaixo de 130 a 80 mmHg, mas seu médico pode estabelecer metas específicas baseadas na sua condição geral de saúde. O importante é nunca ignorar números elevados ou assumir que um pouquinho alto não faz mal. Lembre-se, a hipertensão é completamente controlável se você levar a sério. Não aposte com sua vida. Um comprimido pequeno por dia pode protegê-lo de anos de sofrimento e prolongar significativamente sua vida. Tome controle da sua pressão arterial hoje e seu coração continuará batendo forte por muitos anos. Chegamos ao final desta jornada pelos 10 hábitos mais perigosos para o coração após os 60 anos. E agora quero que você entenda algo fundamental. Seu coração tem batido fielmente para você a cada segundo da sua vida, sem nunca pedir nada em troca. Mas depois dos 60 anos, ele precisa desesperadamente do seu apoio e cuidado ativo mais do que nunca.
Cada hábito que discutimos hoje, cada escolha que você faz a partir de agora, desde o que come no café da manhã até como gerencia suas emoções, desde quanto você se movimenta até como cuida do seu sono, tudo isso se acumula de forma poderosa ao longo do tempo. Como cardiologista, vi muitas pessoas ignorarem pequenos sinais, pequenos avisos do corpo, pequenos hábitos prejudiciais, até que fosse tarde demais para reverter completamente os danos. Mas você tem uma vantagem incrível. Você agora sabe exatamente o que precisa mudar e tem todas as ferramentas necessárias para proteger e fortalecer seu coração. Não tente mudar tudo de uma vez. Isso é uma receita para o fracasso. Em vez disso, escolha apenas um dos hábitos que mais se aplica à sua vida atual e comprometa-se a mudá-lo completamente nas próximas 2 semanas. Pode ser começar a caminhar 30 minutos por dia, ou eliminar completamente o fast food, ou tomar seus medicamentos de pressão religiosamente no mesmo horário todos os dias. Depois que esse primeiro hábito estiver solidamente estabelecido, trabalhe gradualmente nos outros. Seu coração não precisa de perfeição. Ele precisa de consistência, cuidado genuíno e sua atenção dedicada. É importante entender que nunca é tarde demais para começar a cuidar melhor do seu coração. Mesmo que você tenha praticado esses hábitos prejudiciais por décadas, seu corpo tem uma capacidade surpreendente de se curar e se fortalecer quando você lhe dá as condições adequadas. Cada dia que você cuida bem do seu coração é um investimento direto na qualidade e quantidade da sua vida. Você não está apenas tentando evitar doenças, está ativamente construindo um futuro onde pode desfrutar de energia, vitalidade e independência por muitos anos. Lembre-se sempre, você tem apenas um coração e ele precisa durar para o resto da sua vida. Ele merece o melhor cuidado que você pode oferecer. Comece hoje, seja paciente consigo mesmo, mas seja consistente. Seu coração e sua família agradecerão por cada esforço que você fizer. A jornada para um coração mais saudável começa com uma única decisão, seguida de uma única ação, repetida dia após dia. Você tem todo o conhecimento necessário. Agora é hora de transformar esse conhecimento em ação e dar ao seu coração a vida longa e saudável que ele merece.